e agora vamos encarar as feras. Eu consegui não, né? Bem, terminei de assistir Dark, a série de ficção científica alemã original da Netflix, e eu gostei muito. Tem suas pontas soltas, tem algumas coisas que eu gostaria de ter visto e não vi. Por exemplo, eu gostaria de ter visto mais sobre o que aconteceu com a Agnes depois. Eu acho que o final dela ficou muito aberto. Tem essas pequenas coisinhas que me incomodaram, mas no geral eu achei a série muito boa. E esse vídeo aqui é pra falar pra vocês as minhas impressões a respeito da série Dark. Eu não pretendo entrar aqui em detalhes de explicação, de cronologia, de árvore genealógica. A Netflix já disponibilizou um site muito bom que ajuda a verificar essas coisas. E existem vídeos como o do canal da Carol Moreira, que já se dedica a explicar essas minúcias e faz isso muito bem. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Eu gostaria de entrar mais na parte metafórica da coisa, eu gostaria de explorar muito mais a mensagem que a série traz. Então, toda essa construção que a série coloca, o que ela quer dizer com isso, afinal? Porque eu vou te dizer uma coisa, se você já assistiu toda a série, se você já assistiu todos os vídeos explicando todas as teorias, explicando todos os objetos, explicando todos os loopings, todos os paradoxos, todas as conexões, todos os parentes, enfim, tudo, e você ainda não se dá por satisfeito, é porque você está se apegando ao objeto. E falta aí a subjetividade. Às vezes, nós não focamos muito no que é mostrado. E nos falta a reflexão de pensar a respeito da mensagem que o que nós estamos vendo nos transmite. E é sobre isso que eu quero falar aqui. E a percepção que a série me deixou é essa reflexão a respeito do quanto a gente se apega a coisas que a gente não pode mudar. São esses momentos da vida de todas as pessoas em que existem coisas que a gente gostaria de voltar para poder consertar, para poder mudar, para poder arrumar, mas a gente não pode, não tem como mudar isso. E a série mostra muito bem isso, colocando toda essa situação de que existe a possibilidade de viagem no tempo, as pessoas conseguem voltar no tempo para tentar mudar alguma coisa e não conseguem, essas coisas não mudam. E isso aparece o tempo todo, aparece na primeira temporada, aparece muito forte na segunda temporada com o Jonas e a Cláudia tentando voltar no passado para impedir que o pai deles morram, e eles acabam, e nessa tentativa de impedir que os pais deles morram, eles acabam provocando a morte deles, mostrando a inevitabilidade das coisas, mostrando que o que já passou, passou. O que já se estabeleceu no passado não tem como ser mudado, mesmo que você tenha uma máquina no tempo para voltar e tentar transformar essas coisas. E aí é legal observar como a série é consistente nessa mensagem, porque na terceira temporada ela continua desenvolvendo essa metáfora, continua desenvolvendo essa mensagem. Então na terceira a gente vê que a Catarina, ela insiste em voltar no passado para tentar trazer o filho dela de volta, e ela não consegue. Ela não consegue fazer nada do que ela gostaria, por mais que ela se esforce, por mais que ela volte no tempo, no final das contas ela acaba se tornando vítima da própria obsessão. E aí a gente vê a forma como vários personagens acabam se tornando vítimas de suas próprias obsessões. E essa obsessão chega a ficar marcada na pele dos personagens. Você vê o Jonas se transformando em Adam, devido à obsessão que ele tem em desenvolver aquela máquina para que ele consiga finalmente encontrar a origem do nó para poder desamarrar isso. E ele trabalha tão incansavelmente nessa máquina que ele acaba sofrendo diversos acidentes. Então os raios elétricos, né, que a máquina emite vão queimando o corpo dele. E essas queimaduras não param, né, não são suficientes para fazer ele parar. Ele continua obcecado e obstinado em seguir desenvolvendo essa máquina para que ele consiga finalmente encontrar a origem que ele acredita que é o filho que ele teve com a Marta. Então ele consegue capturar a Marta grávida e utiliza da invenção que ele se deformou ao longo dos anos desenvolvendo para poder dar um fim nisso. Eu vi um comentário muito interessante da Carol Moreira falando que isso é um paradoxo, porque se o Jonas conseguiu matar a Marta, como é que a Marta vira Eva
para poder enviar o Bartosz para poder salvar a Marta de ser morta pelo Adam. E aí a gente vê que existem realidades sobrepostas, existem diversas bifurcações em que as coisas acontecem de forma ligeiramente diferente e isso altera o rumo das coisas. Como é que o Adam sabe que a Marta está grávida da versão jovem dele? É porque existe uma realidade em que essa Marta teve o filho, e esse filho do Jonas com a Marta acaba sendo o pai do Trotten Nielsen. A série não fala com todas as palavras, não mostra isso de forma bem evidente, mas eu vi uma análise muito interessante que mostra que existem diversas pequenas pistas, né, em várias cenas que nos levam a concluir que quem engravidou a Agnes foi esse cara. Então, se não existe Tronte, não existe Ulrich, se não existe Ulrich, não existe Marta, não existe Mikkel, e se não existe Mikkel, não existe Jonas, e se não existe Jonas não engravida a Marta, que gera esse cara, que gera o Tronte, enfim. É sempre essa coisa cíclica que você não consegue entender onde começa e onde termina. Então, o Jonas, se vendo como uma aberração, porque ele acredita que ele é uma bizarrice desse mundo, né, que ele não deveria existir, ele acredita que é o filho dele com a Marta que dá origem a todo esse nó. E é por conta dessa obsessão que ele tem em acabar com esse nó que faz com que ele desenvolva, enfim, tá vendo como tudo acaba entrando no loop, né? A gente, como diz a própria série, o final é o começo é o final. Já a Marta, por sua vez, está obcecada pelo próprio filho. No caso, não a Marta, mas sim a Eva. A Eva está obcecada em ter o filho do Jonas. Então ela faz tudo o que ela faz. Ela manda as pessoas de volta no tempo, vai, volta e mata e tal. Tudo para poder ter o filho, que é aquele cara de lábio fendido, né, de lábio leporino, que ao mesmo tempo acaba sendo ferramenta para reforçar essa existência. E aí esse apego da Eva faz com que ela queira que o nó exista, e esse apego do Adam faz com que ele queira exterminar esse nó. E ficam os dois nesse ciclo interminável que vai se repetindo e vai se sobrepondo e criando várias alternativas a várias realidades alternativas e nunca tem fim. E aí a Cláudia, que ao longo de 33 anos observa toda essa repetição, todo esse determinismo, né, toda essa inevitabilidade de que as coisas vão sempre se repetir e nunca vão ter fim, ela tem essa percepção de que existe a trinqueta e que existe um terceiro mundo e que a origem está nesse terceiro mundo. E eu acho, essa é a minha teoria, eu acho que a Cláudia conseguiu ir para o mundo original. E ela conseguiu entender o que quebrou o mundo original em 3 partes. Só que a Cláudia, ela é real. A Cláudia, ela sabe todo mundo que foi gerado pela bizarrice, né? Todo mundo que foi gerado por esse mundo quebrado. E ela sabe que todo mundo que foi gerado por esse mundo quebrado vai desaparecer no momento em que se encerrar essa origem. No momento em que o Tannhaus não criará a máquina que vai quebrar o mundo em 3. E aí ela percebe que se for ela a pessoa a estar no mundo 3, no momento em que se quebra essa origem, e a Cláudia velha vai ficar presa em um mundo que existe uma Cláudia jovem. E isso vai criar um novo paradoxo. Isso vai de certa forma, não vai consertar as coisas, porque vai ter esse fio, né? Esse fio da Ariadne conectando esses mundos. Enquanto esse fio existir, não vai ter como quebrar esse nó. Então, quem pode desfazer isso de forma, vamos dizer, segura, sem deixar rastros, são as pessoas criadas por essa singularidade. Por isso que é o Jonas e a Marta que vão para o mundo original quebrar isso. Porque no momento em que eles quebram o nó, no momento em que eles terminam com a origem, eles deixam de existir. E aí esse mundo fica inteiro de novo, não fica nenhum resquício, nada remanescente da singularidade neste mundo original que fica inteiro. Então tem aquele momento que a Cláudia conversa com o Adam, e aí finalmente o Adam se dá conta, percebe que a obsessão, o apego dele ao que ele quer não é a resposta, e o apego da Eva ao que ela quer não é a resposta. Que tudo é maior do que eles, que o mundo é muito mais do que girar ao redor do que eles acham, do que eles pensam e do que eles querem.
e que tudo que eles fazem afeta o universo de uma forma muito mais ampla do que apenas o que se enxerga ao redor. Isso é uma outra mensagem muito consistente da série. Desde a primeira temporada, a gente vê que coisas que parecem inofensivas, né? Você tirar uma pessoa do tempo que ela vive e colocar ela em um outro momento, o quanto isso reverbera ao longo do tempo, o quanto isso gera consequências, o quanto a ação de cada pessoa provoca uma reação oposta e de igual intensidade, né? Porque afinal de contas tem muita ciência e muita lei da física nessa série. E eu acho muito interessante a forma como a série consegue demonstrar isso visualmente. Então, quando o Adam finalmente se dá conta da dimensão dos atos dele, ele percebe que tá na hora dele largar esse osso. Tá na hora dele deixar dessa história de perseguir sozinho as coisas. E é a hora dele se libertar dessa obsessão, dessa ideia fixa, para que ele possa seguir adiante. Esse nó é um ciclo sem fim, que se repete, se repete, se repete. E o que ele quer se libertar disso, ele quer se libertar dessa repetição, porque toda essa repetição só traz dor e angústia para ele. Imagina que o cara passou mais de 30 anos se queimando em corrente elétrica, tentando desenvolver uma máquina de novo e de novo e de novo, em duas realidades diferentes, em infinitas sobreposições dessas realidades. O quanto é angustiante o ciclo de existência desse cara e o quanto é um alívio e é libertador para ele se soltar desse ciclo, acabar com essa angústia infinita que ele vive. E essa ideia de nos libertar das nossas obsessões, né, não é nenhuma novidade. Machado de Assis, no capítulo 4 das Memórias Póstumas de Brás Cubas, já nos diz: Deus te livre, leitor, de uma ideia fixa. E é se livrando dessa ideia fixa que o Adam finalmente faz as pazes com a Eva, e é assim que ele consegue orientar o Jonas a fazer o que é preciso fazer. Por que tinha que ser aquele Jonas? Por que tinha que ser aquela Marta? Porque o Adam e a Eva são duas pessoas frutos de suas obsessões. Para pessoas que ficaram muitos anos ruminando, assim, dezenas de anos ruminando uma ideia fixa, não é tão fácil assim se livrar delas. Mas para um Jonas que acabou de ver a Marta morrer e para uma Marta que acabou de ver o Jonas morrer, o que eles mais querem é evitar essa desgraça. Então, não vão hesitar, não vão pensar duas vezes no momento que eles tiverem a oportunidade de desatar esse nó. E eu acho muito bonito esse momento final que eles têm entre eles, né? Eles estão vivendo num momento de plenitude da existência deles, em que eles entendem quem eles são nesse mundo e o quanto eles realmente estão conectados, assim, quanto eles estão conectados num nível muito mais profundo do que simplesmente aquela relação de desejo físico que eles têm um pelo outro. E eu acho sensacional o momento em que eles começam a virar vagalumes e o Jonas fala pra ela que ele acha que eles são o casal perfeito, assim. Nesses momentos, assim, que eu acho que a série de Dark vale a pena, que faz com que o final seja bom, porque ela é uma série muito bonita e muito bem escrita. Todos os momentos são tão bem colocados. Tá certo que a gente tá assistindo a história porque a gente quer saber como é que faz pra desatar esse nó, mas a forma como a gente entende como esse laço foi dado é que torna essa história interessante. Não é tanto o final, mas é a jornada. E como toda essa jornada constrói reflexões muito interessantes, como a frase incrível que é: nós não somos livres das nossas atitudes, porque não somos livres dos nossos desejos. E não conseguimos ir contra aquilo que está dentro de nós. Eu acho incrível como a série construiu toda essa história para ilustrar essas metáforas que faz com que a gente reflita a respeito das nossas vontades, dos nossos desejos, da nossa liberdade e do nosso livre-arbítrio. E eu acho que não dá para concluir esse vídeo sem mencionar os elementos religiosos que aparecem ao longo dessa série, mostrando que, assim, é muito possível que a ciência e a religião consigam se conectar para criar uma ideia mais completa, em que não precisa necessariamente existir uma contradição de um ou do outro. Dark é a prova disso.
Então a gente tem esses personagens, né, com nomes bíblicos como Noa, Adão, Eva, deixando bem claro que sim, existem elementos de religião nessa história. Eu mesma, não sendo uma pessoa religiosa, não tenho nenhuma crença muito específica, eu acho sensacional essa mensagem que a série passa, e eu acho que a melhor frase que resume todas essas metáforas e toda essa jornada está contida em uma oração. Conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível e a sabedoria para saber discernir entre as duas, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando este mundo cheio de pecados como ele é, assim como fez Jesus, e não como gostaria que ele fosse, confiando que o Senhor fará tudo para dar certo se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz na outra. E é quando a Cláudia, o Adam e a Eva percebem que é num ato de altruísmo, que é neste ato de devolver a Tannhaus a família que ele perdeu, e assim construindo a felicidade de outra pessoa, construindo uma felicidade que não é a felicidade individual deles, que eles conseguem desatar esse nó e reunificar os três mundos em um único mundo original. E é assim que o Adam consegue alcançar o seu paraíso. E é assim que eu me despeço neste vídeo. Se você gostou desse vídeo, me dá um joinha, se inscreve no canal. Muito obrigada por me assistir até aqui e até a próxima!